agora, no nosso quadro Em Evidência, vamos estar recebendo duas pessoas maravilhosas. São duas fisioterapeutas, uma é Josete Lúticos e a outra é a Roberta Machado. Desde já agradeço a presença de vocês. Elas vão estar falando um pouco mais sobre Pilates e sobre a empresa Equilíbrio que está instalada em nossas cidades. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Melissa? Como é que vai? Obrigada. Josete, é um prazer recebê-la. Prazer é meu. Eu iniciei com você esse projeto porque nós temos lá a Dimar Imóveis Planejados no projeto de design e é com muito prazer que hoje nós estamos aqui. É uma promessa, né, que nós fizemos para ti, que assim que tivesse tudo correndo bem, né, nós estaríamos convidando você e com certeza sua equipe. É verdade. Josete, fala para nós, você é formada em fisioterapeuta, né? Isso. Você se formou em qual faculdade, há quanto tempo? Fala um pouquinho de você pra gente, pro nosso telespectador. Bom, eu me formei em fisioterapia na Universidade Estácio de Sá, né? Sim. E fiz logo em seguida a especialização em reeducação postural global pelo Instituto Philippe Souchard. Depois eu fiz a pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, né, no Instituto Pestalozzi, em Niterói. Sim. Né? E aí fui fazendo outras especializações, fiz o Pilates, fiz também um curso de técnicas ayurvédicas na Índia mesmo. Então eu consegui trazer todo esse conhecimento. Uma bagagem, know-how, né? Uhum. Esse sonho da clínica, que é Equilíbrio, né? Faz quanto tempo que você iniciou? Vamos falar para o nosso telespectador. Quanto tempo Bom, tá? A clínica faz recentemente, vai fazer 2 meses agora, dia 18, né? E ela surgiu de algumas ideias dos meus próprios pacientes, né? Eu trabalhava numa clínica tradicional aqui em Cabo Frio e os pacientes falavam assim para mim: poxa, Josete, por que você não monta seu próprio consultório, uma clínica? Você tem um diferencial legal, quem sabe você, né, começa a pensar nesse caso. E realmente eu comecei a pensar. Aí alguns anos atrás uma academia me convidou para montar, aí eu olhei o espaço e tal, não era bem aquilo que a gente estava imaginando. Aí depois uma outra clínica me convidou, eu olhei também, e como, né, todo gaúcho muito criterioso, aí espera um pouquinho, esperei mais um pouco, amadureci um pouco mais a ideia, e surgiu o convite lá do Leste Shopping, que eu achei excelente, porque tem um espaço bacana. Sim. E a gente conseguiu dividir o espaço bem. Você pegou 2 salas, inclusive, né? E aí como nós falamos lá no Sul, uma baita de uma clínica, né? Ficou muito bonito, realmente, né? Josete, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão mesmo da fisioterapia, do Pilates, hoje, onde é o seu carro-chefe hoje, né? Exato. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, né? Que nós temos várias, né? Como você mesmo vem comentando com a gente. Isso. Então, lá na Equilíbrio a gente resolveu trabalhar com a multidisciplinaridade. O que é isso? A gente trabalha com várias áreas da fisioterapia. Sim. Também com a nutrição, porque a saúde começa pela boca. Então, a gente acha de fundamental importância trabalhar com uma nutricionista para poder indicar, direcionar alguns pacientes para essa profissional. Para equilibrar, né? E aí a gente tem na fisioterapia, que a fisioterapia tem um leque bastante grande, então a gente resolveu colocar a fisioterapia tradicional, né, com tudo que ela abrange, o RPG, a reeducação postural global, né, o Pilates, que complementa o RPG, tá? Temos também as técnicas alternativas, que são, por exemplo, a terapia de pedras quentes, tá? Sim. Bambu terapia. Temos também a massagem ayurvédica, que eu lhe falei. Sim. O yoga, que trabalha o corpo e a mente. Isso é muito importante. Então, porque a gente está sempre pensando o corpo e a mente, isso não dá para dissociar, né? Então, através do yoga, a gente consegue fazer mais essa conjugação, né? Também o Pilates. O Pilates trabalha muito com a mente. Então, depois a Roberta vai falar um pouquinho sobre essa técnica maravilhosa. Que seria mesmo o que vocês têm trabalhado como carro-chefe. Roberta, fala um pouquinho pra gente sobre Pilates, né? Que é uma das terapias que vocês oferecem na clínica. Sim, o inventor do método é o Joseph Pilates, né, um alemão, nascido por volta de 1880 a 1883, a gente não consegue saber o certo, a data.
E o Joseph foi uma criança que apresentava algumas doenças, né, na infância, como a asma, o raquitismo, a febre reumática. E a partir daí ele se concentrou na atividade física, ele queria praticar muita atividade física, ele fazia mergulho, esquiava, ginástica, e começou a estudar a anatomia para entender melhor o seu problema, como funcionava, né? Sim. E o Joseph, na Primeira Guerra, ele começou a praticar com os outros soldados, né, uma técnica. Ele começou a pegar da própria cama, né, das pessoas que ficavam feridas, doentes. Ele começou a pegar as molas das próprias camas que as pessoas, né, ficavam acamadas ali. E começou a fazer força com essas molas e viu que isso estava ajudando muito, né? As pessoas não conseguiam sair mais rápido daquele processo de lesão, né? Ter tido algum problema na guerra, né? Então eles ficavam muito acamados também. Então ele já sabia fazer exercícios, né? Ele já era um fisiculturista na época. Então com as molas é que ele começou a ver que ele podia criar uma resistência naquelas molas, e a partir daí ele começou a recuperar, a reabilitar aqueles soldados que vinham da guerra. Condicionamento, através daquelas molas ele formou um condicionamento físico. Isso mesmo. Interessante, né? Hoje graças a Deus, vocês têm uns, né, aparelhos com uma tecnologia, né, bem aprimorada, né? E me diz uma coisa, com relação a esse tratamento, né, aos tratamentos, principalmente de Pilates, por exemplo, eu quero ter vontade de fazer Pilates, né? Como hoje está, mas não tenho conhecimento. Hoje nós estamos adquirindo através de vocês mais conhecimento sobre isso. Eu posso chegar à sua clínica hoje e mesmo sem ter uma recomendação médica, eu posso estar fazendo? Claro. A primeira coisa que a gente faz quando qualquer pessoa chegar na nossa clínica, a gente faz uma avaliação criteriosa, né? Minuciosa e criteriosa, porque esse é o sucesso de qualquer tratamento. Sim. Se a gente não fizer uma boa avaliação, a gente não vai saber direcionar qual tratamento será o mais fidedigno para aquela pessoa. Então, assim, você quer fazer Pilates, a gente vai fazer uma avaliação, né? E se a gente vê que você tem alguma dor, pronto, de início, você não vai fazer o Pilates, porque o Pilates não pode ser... a pessoa não pode ter nenhum quadro álgico. A gente vai primeiro diminuir esse quadro álgico através de alguma técnica que a gente aí vai ter que fazer, né, através do diagnóstico. E depois que você melhorar desse quadro álgico, a gente vai te direcionar para o Pilates. Antes disso, a gente vai te direcionar para a fisioterapia tradicional ou qualquer outra cinésio ou eletroterapia, né, para você sair dessa dor, né, que é o quadro álgico. E aí sim te direcionar. E aí, dependendo da tua necessidade, dos teus objetivos, a gente vai começar um treinamento, né, em cima do que você quer, né? Se você é uma pessoa mais encurtada, nós vamos trabalhar com bastante flexibilidade, com bastante alongamento. Se você tem uma escoliose, por exemplo, a gente vai trabalhar reeducação postural dentro do Pilates. Se você é uma pessoa que tem problema de asma, de bronquite, a gente vai trabalhar muito mais a respiração, porque a respiração no Pilates é um dos fundamentos principais, né? Depois a gente vai explicar mais os fundamentos do Pilates. Então, assim, cada pessoa, dependendo da necessidade, a gente vai direcionar o Pilates para aquela patologia, para aquela necessidade que você precisa. Sim, sim. E com relação também à questão hoje corporal, Pilates, você emagrece fazendo Pilates? Olha, existem vários níveis de Pilates, né? Tem o nível básico, que todo mundo inicia com o nível básico. Aí tem o nível intermediário e o nível avançado. Então, dependendo da pessoa, se ela já tem um condicionamento físico, se ela já tem um preparo que vem né? É uma pessoa que faz maratonas, ou uma bailarina, por exemplo. Sim, né? agregado ao exercício. A gente consegue, sim, diminuir peso. Mas isso tudo gradativamente, né? Tendo uma frequência bacana, a pessoa tem que ajudar, porque 70% do tratamento
a gente coloca bem em cima da responsabilidade, né, do cliente. Sim. Se ela tiver uma frequência bacana, toda semana ela for, fizer, né, com vontade, porque muitas vezes a gente vê assim que não, a pessoa quer fazer porque está na moda, mas ela não está engajada. Por isso eu fiz essa pergunta. É questão do modismo, né? E aí é que pega, porque se você vai a uma academia que está oferecendo Pilates, é importante, né, que o cliente, né, o telespectador, o paciente vise o profissional, né? Tem que ser necessariamente um fisioterapeuta, né? A gente, né, como fisioterapeuta, a gente recomenda que seja um fisioterapeuta. Por quê? Porque o fisioterapeuta faz essa avaliação inicial, tá? O fisioterapeuta, ele sabe de anatomia, ele trabalhou com fisiologia, ele sabe o que acontece com o nosso organismo, né, com o nosso metabolismo. Então, assim, educador físico também pode fazer, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque, por ser moda, muitas academias estão colocando o Pilates num ambiente barulhento, com música frenética, agitada. E o Pilates, como ele precisa de muita concentração, a gente não combina. A gente tem que colocar uma música bem zen, bem calminha, né? Tentar fazer com que a pessoa se concentre, porque os movimentos são tão harmoniosos, bem feitos e bem definidos, que a pessoa, tem gente que faz como se estivesse uma academia pegando peso. Vai, vambora, e bate palminha. Não é assim. É totalmente diferente a filosofia do Pilates. Então, assim, se for fazer, tente fazer num lugar onde existe realmente um ambiente calmo, que tem uma música especializado, que a pessoa realmente tenha feito um curso em algum lugar sério, né? Que tenha pelo menos assim tido uma base no método original. Então, e aí até eu peço esse gancho para a Roberta explicar um pouquinho sobre os fundamentos do Pilates, que é muito importante. Roberta, fala então pra gente sobre os fundamentos. O Pilates tem alguns princípios, né, que a gente tem sempre na técnica que respeitar esses princípios. Sim. A respiração, que é fundamental. Se você não estiver fazendo uma respiração adequada na técnica, né, no método, você não está fazendo Pilates, você está fazendo qualquer outro exercício, menos o Pilates. Então a respiração adequada é você inspira, enche o seu pulmão de ar, e na execução do movimento você solta todo o ar do pulmão, né? Porque geralmente a gente não respira de uma forma adequada. As pessoas no dia a dia não dão tanta importância à respiração, né? E que é fundamental, né? Então, por isso você falou a necessidade de estar num ambiente calmo. Exatamente. Porque numa academia com aquele barulho, você não vai conseguir nem prestar atenção na sua própria respiração, né? Então, é a respiração, é o movimento, né? E assim, no Pilates é 1 hora a duração e geralmente a gente atende 3 alunos por hora, né? A gente consegue dar atenção a 3 alunos. Intercalando um ao outro, né? Dentro da sala de aula, você quer falar? Isso, na sala a gente vai ter 3 alunos, né? Durante a aula. E tem como profissional, né, dar uma atenção a esses 3. Então, o aluno também tem que estar concentrado no que ele está fazendo, né? Porque a respiração é o movimento e ele ainda vai fazer a contagem do exercício que ele está fazendo. O Pilates não trabalha com a repetição, como uma academia, né? A gente trabalha 10 vezes o mesmo exercício e daí a gente já passa para outro exercício, né? Então, e técnicas, né? Isso. O Joseph Pilates tem uma frase que ele fala que o importante no Pilates não é a quantidade, e sim a qualidade do exercício. Porque se você não tiver concentração, se não tiver respiração, a coordenação, né? Precisão. Você não faz o Pilates, você faz qualquer outra coisa, menos o Pilates. O Pilates ele é feito de forma harmônica e a pessoa tem que estar o tempo todo pensando naquele músculo que ela está puxando, aquela molinha, e tentando sempre se realinhar, né? Nós temos também o Powerhouse, é o centro da força, né? É o abdômen. O Pilates acredita que o centro da força para qualquer movimento está no abdômen. Né? Então você contrai o abdômen na execução do movimento, soltando. Isso realmente com muita concentração, né? Porque só o nosso dia a dia
Já faz. Mas você aí... comentando, eu fico imaginando como que é a Marlice agitada. Não, mas posso te falar, Marlice? Fica quieto. Olha, posso te dizer, você é a pessoa indicada para fazer. Sabe por quê? Com certeza. Mas assim, ó, você no primeiro vai dizer assim, ó, não, desisto. Mas é que tá, a pessoa não dá chance de começar o corpo a adquirir aquela filosofia, aquela outra forma de ver, desse outro modo de exercício. Um momento só da gente, né? Um momento só seu. Você vai mais leve, você vai sair da aula com seu corpo mais leve. Realmente. Olha, você curiosa, em casa, né? Fiquei curiosa. Imagina você aí em casa, né? Agora eu gostaria, né? Não sei se Roberta ou mesmo Josi, falar sobre esses benefícios, né, e contraindicações, né, que pode se realizar dentro do Pilates. Isso é importante para o nosso telespectador, porque nós não estamos aqui vendendo só um produto, né, não é uma ideia. Nós estamos vendendo saúde, né, estamos doando, né, vendendo é a maneira de falar, doando um conhecimento. Agora, tem os seus benefícios. O que é contraindicado, quem pode, quem não pode, né? Na realização do Pilates. Um deles é o fortalecimento muscular, é a tonificação, né, muscular, é a flexibilidade, né, o alongamento, que hoje a gente vê que crianças aí com 11 anos, a gente tem uma lá de 11 anos, sem flexibilidade, sem alongamento nenhum. Né? E a gente sabe que por conta das brincadeiras hoje não são mais as mesmas. A criança fica muito na frente do computador. Muito no computador, exatamente. É diferente, e né, isso da nossa causa geração. muitas compensações, né, no corpo. A gente vê uma escoliose por conta de um encurtamento muscular. Né? Então, temos também a melhora da postura, né? Você percebe que a postura da pessoa muda. São muitos benefícios. A pessoa vai logo sentir um relaxamento, uma tranquilidade, né? Porque ele trabalha, como eu te falei, a corpo e a mente o tempo todo. Então, ela vai sentir mais leveza. Então, o princípio do Pilates, um dos princípios do Pilates é que nós façamos também uma desintoxicação, né? Até dos próprios pensamentos, né? Sim, com certeza. O nosso dia a dia, no trabalho, pressão, né? Dentro do nosso trabalho existe uma cobrança, família, né? Contas a pagar, tudo isso mexe muito com a estrutura, né? Um médico de mental também. Isso, corpo e mente. Josete, eu vou pedir para você nos falar, nos deixar, né, uma mensagem dentro do que equilíbrio hoje, né, a Clínica Fisioterapia Equilíbrio, deixa para o nosso telespectador. Eu sei que vocês têm muito mais a oferecer, nosso tempo aqui é curto, mas gostaria que você deixasse, né, e também o nosso endereço, né, da nossa clínica. Tudo bem. Bom, o que eu falo para o nosso público? Eu dou um conselho, assim, cuide da sua casa, a sua principal casa quem é? O nosso corpo. Então, se você cuidar do seu corpo, da sua mente, você vai ter mais qualidade de vida e assim mais saúde. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Joseph Pilates, falou sobre o Pilates, que é um método revolucionário. Ele diz que a pessoa que faz Pilates durante 10 dias, ela vai sentir uma diferença no seu corpo, né? Durante 10 dias. Durante 20 dias, os outros vão sentir diferença no seu corpo. Agora, se você fizer durante 30 dias, você vai ter um novo corpo. Quando ele fala corpo, ele sempre fala corpo e mente ao mesmo tempo, né? Então, eu acho assim que é um método realmente revolucionário, mas que tem que ser levado muito a sério, né? Com certeza. E você aí de casa, na Clínica Equilíbrio, né? Que está hoje na rua. Qual a rua? Rua Francisco Mendes, 350, sala 32. Do Leste Shop, né? O nosso telefone é 2645-6533. Então você aí de casa, não deixa de passar, né? Quer conhecer,
questão também, horários, né? Vocês trabalham das 10 da manhã até as 8 da noite, às 20 horas. Às 20 horas. Porém, se algum paciente precisar trabalhar, antes a gente abre, eu tenho paciente às 7h30 da manhã já começando a fazer o Pilates, o RPG. Dentro dos horários de cada um, né? De cada um, a necessidade, sim, né? Sim. E a gente também tem o que a gente faz na primeira aula do Pilates? A gente faz uma aula experimental. A gente quer que a pessoa vá lá e faça sem compromisso uma aula. Sim, vai lá conhecer, isso aí. Então, você aí de casa, não deixa de passar, procura por Josete, nós temos lá um cafezinho, um chazinho. Chazinho, cafezinho não tem. Um chazinho até me ofereceu, gostei. Com toda a estrutura. Principalmente, lembrando, você se amando, né? Tudo vai estar bem ao seu lado. Eu agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos, obrigada a oportunidade. Eu tenho certeza que nosso telespectador aprendeu um pouco mais, né? E indo até vocês vão aprender muito mais. O tempo todo a gente está orientando as pessoas, com certeza. Né? Além de estar ensinando as aulas e fazendo qualquer terapia, a gente está sempre aconselhando, de qualquer momento. Obrigada, tá viu, Josete? Obrigada, Berta. Foi um prazer tê-las aqui. Obrigada. E você, aguarde só um momentinho que nós voltamos com mais novidades.